Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, não menos importante, quarta-feira, e nós estamos aqui para mais um momento devocional. E o nosso tema de hoje é como descobrir o meu propósito. Eu creio que muitas pessoas já se fizeram essa pergunta. Eu mesma já fiz essa pergunta e eu lembro que no início da minha conversão, um casal de pastores falaram assim: Laís, você já leu Uma Vida com Propósito? Eu não sei agora aqui, tá? O nome aí do autor, mas isso me ajudou muito. E em cima disso, desse livro que eu comecei a orar ao Senhor e eu comecei a perguntar a Deus qual era o meu propósito, qual era o chamado que o Senhor ele tinha para minha vida, e foi daí então que as coisas, né, começaram obviamente a acontecer, e glória a Deus por isso. Só que eu sei que muitas pessoas, às vezes, não é que não pergunta, mas fica em dúvida, não insiste na oração em perguntar para Deus: Senhor, qual é o meu propósito? Espírito Santo, qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado de vida? Porque todo mundo que está nessa terra tem um propósito. Ninguém tá aqui à toa, ninguém tá aqui por acaso, ninguém tá aqui porque foi um erro. Não. Todos têm um propósito e você precisa identificar, você precisa buscar esse propósito em Deus. E não menos importante, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse momento devocional com outras pessoas em nome de Jesus. O nosso tema devocional, como eu falei, como descobrir o meu propósito, se encontra no texto bíblico do Novo Testamento, Efésios capítulo 1, do 11 ao 12, que diz assim: Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. E ele começa assim: em algum momento, todos se perguntam sobre o motivo da própria existência. Quem nunca, né, questionou? Eu mesma já cheguei a questionar. Questionamentos como: para que eu nasci? Qual é o meu objetivo nessa terra? Ou qual é o meu propósito? São mais comuns do que imaginamos, afinal, são as respostas a essas perguntas que direcionam nossas escolhas e a forma como vivemos. Como seres racionais, buscamos incessantemente compreender por completo o motivo da nossa existência e o que Deus nos chama a realizar. Vivemos pensando que a vontade dele sobre nossa vida está escondida, como um tesouro enterrado em um solo desconhecido. Porém, a verdade é que a vontade primordial do Pai para nós sempre esteve revelada em Sua palavra. Fomos criadas ou criados para ter um relacionamento com o Criador. Então, se você quer qualquer área da sua vida, a Bíblia, ela tem essas respostas. Ah, Laís, ela não tem. Se você está dizendo isso, que a Bíblia não tem todas as respostas, é porque você nunca, de fato e realmente abriu a palavra. Você nunca realmente, de fato, antes de abrir, pediu para que o Espírito Santo te revelasse, porque tudo o que você precisa, você encontra em Jesus e em Sua palavra. Nós somos criadas e criados pela palavra. Pela palavra nós somos criados. O mundo era sem forma e vazio. E o Senhor, Deus disse, né, que haja luz e houve luz. Ali Deus estava dizendo que haja Jesus. Que haja Jesus na sua vida, que haja o resplandecer da luz aonde há trevas na sua vida. O livro de Gênesis nos revela que desde os tempos de Adão e Eva, Deus descia ao jardim para ter comunhão com o homem na viração do dia. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Mesmo após a queda, o Senhor não deixou de se comunicar com o seu povo, e para que a comunhão fosse restabelecida entre o Criador e a criatura, seu filho unigênito foi entregue, assim como mencionado em Efésios, que nós lemos capítulo 1, do 11 ao 12. Fomos feitos e feitas para o louvor da sua glória. Por isso, antes de viver ansiosa ou ansioso para descobrir seu propósito e o que fará da vida, não se esqueça do seu chamado primordial, a qual é viver aos pés de Jesus. Foi para isso que você nasceu. Nós não somos chamados para estar nos altares, para estar em todas as agendas, em todos os lugares. Não. E eu sei que isso choca muito a realidade, né, de um religioso. Choca muito a realidade de quem quer fazer a todo custo, a todo momento. Mas a verdade é que nós não fomos chamados
para os holofortes. Nós somos chamados ao secreto. Nós somos chamados a estar aos pés de Jesus. Foi a isso que nós fomos chamados. Só que a esse chamado, muitos não estão respondendo, mas estão querendo responder para cumprir protocolos, para provar para o outro, para provar para o homem, para provar, enfim, para as pessoas que Deus está aprovando porque está com a agenda cheia. E quem diz que a agenda cheia e fato de que as coisas estão tudo dando certo é Deus que está ali. Sendo que a palavra é muito clara. Nós somos chamados para estar aos pés de Jesus. Assim como os discípulos não pediram para o Senhor: Jesus, mestre, nos ensina-nos a pregar, nos ensina-nos a louvar. Não, mestre, nos ensina-nos a orar. Veja, o Senhor nos convida a estarmos aos pés dele. E através dos discípulos nós aprendemos algo. Senhor, me ensina a orar. É a coisa mais importante. Antes de você querer fazer qualquer coisa, você precisa estar aos pés do Senhor. E é isso que muitas pessoas não querem, porque estar aos pés do Senhor, você vai descobrir realmente de fato qual é o seu propósito. Você vai descobrir aquilo que o Senhor gosta, daquilo que o Senhor não gosta. Você vai descobrir se o Senhor tem se agradado da sua vida, porque Ele vai se revelar na palavra, ou até mesmo Ele pode levantar sim seus profetas para falar, para te dar um norte, para te dar uma direção. Ele vai levantar. Só que quando a pessoa não tem esse nível de maturidade, não quer crescer em Deus, ela vai procurar por profetas. E aí que nós precisamos tomar muito cuidado, não trocar o secreto, não trocar o lugar de intimidade por holofortes. Eu vou buscar no profeta porque aquele profeta me revela até o CPF dele. A Bíblia já é a profecia de Deus. A partir do momento que temos clareza de que existimos para ter comunhão com Deus e vivermos conforme essa verdade, entendemos que o nosso propósito não é apenas conhecer a Cristo, mas também fazê-lo conhecido. Quando uma árvore é plantada em solo fértil e cultivada, sua tendência é dar frutos. Ao entendermos nosso propósito principal e criarmos raízes com o Senhor, assim como uma boa árvore, geramos bons resultados. A cada uma de nós, Ele concedeu uma série de dons e habilidades, para, por meio deles, podermos demonstrar aquilo que Jesus fez por nós, para que as pessoas que nos cercam reconheçam a bondade e a graça dele. Pode parecer muito difícil saber como encontrar e exercer nosso propósito individual. Esperamos por sinais e revelações extraordinárias para descobrir nosso chamado, quando na verdade podemos começar a observá-los em nosso cotidiano ordinário. De forma prática, quero levar você a refletir sobre 3 perguntas que ajudarão a ter clareza sobre o seu chamado. E preste muita atenção nisso, eu vou acrescentar algo do qual um antigo líder ele me ensinou isso. A primeira pergunta é: o que você mais tem prazer em fazer? Observe aquilo que faz você se sentir vivo e alegre ao realizar. Talvez seja ensinar, cantar, dançar, aconselhar, entre outras atividades. Pense nisso e anote. Em segundo lugar, pense qual é a sua maior habilidade. Todos nós temos alguma habilidade que se destaca. Algo que fazemos sem muito esforço. Com sua tamanha bondade, Deus nos criou com diversos dons e talentos, tanto artísticos quanto comunicativos, acadêmicos e assim por diante. Analise esse ponto e anote também. E o que eu gostaria de dizer a você, quando eu estava lá no meu primeiro ministério, esse líder, ele sempre falava isso no nosso curso de teologia. E certa feita ele disse bem isso. Ele falou assim: como que você pode descobrir o seu chamado e o seu propósito? O que o seu coração queima? O que o seu coração realmente queima de verdade quando talvez você vê um líder dando aula, seu coração queima por aquilo para dar aula? Você fica alegre, você se imagina no lugar dele? Não? Então o seu chamado e o seu dom não é para dar aula. Você vê um missionário fazendo missões, indo para os campos, e indo para a Índia, ou enfim, indo para a Cracolândia, seja onde for. O seu coração queima por isso? Queima? Você se alegra com isso? Você se vê lá fazendo? Você se vê? Então, você já pode até mesmo ter já descobrido que o seu chamado, ele é um chamado missionário.
Mas óbvio, né? O Senhor, ele vai te confirmando, mas obviamente você vai ter sede, você vai querer estar no campo, você vai querer fazer a obra. Nem que seja para evangelizar os moradores de rua, você vai querer fazer isso. Mas eu acho que eu tenho um chamado ao pastoreio. O pastoreio, vamos lá, você ama cuidar de vidas? Você ama, seu coração se alegra em ouvir vidas? Você tem paciência para ouvir um áudio de 20 minutos? Você tem paciência para ouvir a mesma pessoa mandando um áudio de 20, 30, 40, sei lá, 10 minutos? Você tem paciência para isso? Porque o pastor não é só pegar um microfone e pastorear uma igreja e estar ali pregando os dias da semana e aos domingos. Não é isso. Ele vai muito além. Então, você se alegra em cuidar de vidas? Você se alegra em quando vai ter um funeral e eles vão chamar você? Pare e pense. Vamos colocar no lugar. Você se alegraria em fazer um funeral? Você teria tempo, disposição para ir fazer visitas na casa da sua ovelha que está te pedindo uma oração? São coisas tão pequenas, mas tão grandiosas, que você precisa começar a se pensar. Se o seu coração ele arde, se o seu coração ele queima por isso. Você precisa ter essa clareza e começar a colocar no papel. E mais o pastor, ou enfim, eu sei que muitas pessoas falam, né, que o pastorado feminino não existe, mas tem tantas, assim, para que brigar por isso? Para que ficar discutindo enquanto tem almas morrendo, sabe? Uma das coisas que eu falo é que quando Jesus ele vai aparecer, ele não apareceu para os discípulos. Ele aparece para Maria Madalena e quem faz essa comunicação é ela, não foram os discípulos. E por que muitas mulheres estão sendo levantadas? Porque, infelizmente, muitos homens têm se calado. Têm entrado num ritual da religiosidade, do qual não quero mais fazer. E mulher geralmente é pau para toda obra, vamos dizer assim. Faz tudo, vai limpar, faz isso, faz aquilo, vamos fazer a obra, sempre em disposição. Mas é óbvio, tem muito homem também muito bem disposto a fazer tudo na obra de Deus. Antes de começar num púlpito, se começa na porta recebendo alguém, cuidando da casa do Senhor e assim por diante. Então comece a escrevendo aquilo que o seu coração ele queima. Assim como eu só estou dando alguns exemplos, o pastor é uma pessoa que ele ama ler. Ele ama ler livros, ele ama buscar o conhecimento. Então eu só citei aqui alguns, tá? Para que você possa aí ter essa clareza, saber o que é, o que não é, da mesma forma que nem eu amo teatro. Mas eu sei que o Senhor não me chamou para o teatro em si. Mas são dons, são talentos o qual o Senhor acrescentou na minha vida. Então, sim, eu posso pregar também o evangelho através de um teatro. Eu posso pregar o evangelho e tudo bem. Só que não é o meu ministério, o foco do meu ministério é o teatro. Mas eu posso. Deus me dá essas oportunidades para pregar o evangelho através de uma peça de teatro. Meu coração queima por isso? Com certeza meu coração queima. Então, é você pegar um caderno e uma caneta e começar a pensar em o que meu coração queima. Eu amo cuidar de vidas? Eu amo ouvir vidas? Não. Então tá, vou me limar. Mas como eu gostaria de estar no lugar daquela irmã que dá aula? Pronto. Assim você vai descobrindo e obviamente que a partir do momento que você vai se descobrindo, você precisa se aperfeiçoar. Se ainda há aula, você vai ter que estudar muito a Bíblia, tenha muitas referências, imaginar perguntas inimagináveis, porque os alunos eles vão te fazer essa pergunta. Eles vão te fazer pergunta, eles estão ali para isso, para ouvir um professor do outro lado que está capacitado, ainda que você não se sinta, a passar as informações para esses alunos, a explicar. E olha só, por último, não menos importante, o que mais incomoda você nesse mundo? O evangelista. O evangelista, ele não vai ganhar almas dentro da igreja, ele vai para o mundo, ganhar almas no mundo para trazer para a igreja. Ele é um evangelista totalmente inconformado. Leis, mas tem muitos evangelistas, muitos missionários que só carregam um título, tá dentro da igreja e não faz nada. Infelizmente. Mas é por isso que o Senhor, ele conta com a sua vida. O Senhor, ele conta comigo para sermos e fazermos a diferença, aquilo que muitos já deixaram de fazer, enquanto almas estão aí morrendo porque ainda não descobriram realmente de fato qual é o seu propósito.
Essas perguntas é essencial para esclarecer o seu propósito, pois é por meio de suas habilidades unidas ao que gosta de fazer que você terá a chance de buscar soluções para alguns problemas que atingem a humanidade. Para esclarecer um pouco mais esse processo, darei o exemplo da minha vida para você. Uma das coisas que mais tenho prazer em fazer é ensinar, gravar vídeos e fazer as pessoas sorrirem, enquanto minha maior habilidade sempre foi a comunicação. Uma das coisas que mais me incomoda no mundo é o fato de pessoas acharem que viver para o Senhor é algo chato ou entediante. Unindo todos esses aspectos, encontrei algo para fazer atualmente. Gravo conteúdos cristãos para as redes sociais, assim levo a mensagem de Jesus a milhares de pessoas de forma descontraída e compartilho pequenos aprendizados da rotina com muito bom humor. Com a direção do Espírito Santo e com a ajuda dessas 3 perguntas, que você possa descobrir seu propósito com tranquilidade. Busque exercer os talentos que o Senhor confiou em suas mãos para que o nome dele seja conhecido e glorificado. Por fim, não se desespere para descobrir seu propósito individual. Mantenha-se vivendo aos pés de Jesus, pois antes de dar frutos, você precisa ser um ramo ligado à videira. A um ramo ligado à videira verdadeira. Foi para isso que o Senhor a criou. E vamos ver lá, João capítulo 15, do 1 ao 3. Vamos ver aqui, se você puder, me acompanha aí na sua Bíblia, na sua tradução. A minha talvez é um pouquinho mais diferente, a linguagem dela. Então, João, capítulo 15, do 1 ao 3, que diz assim: continuação das últimas instruções aos discípulos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. A limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós precisamos estar, se nós queremos saber qual é o nosso propósito, se nós queremos saber qual é o nosso chamado, nós precisamos estar ligados verdadeiramente na videira verdadeira para descobrirmos o que realmente de fato o Senhor quer de nós. Aquilo que agrada ao Senhor. O que Ele quer que nós façamos para o reino dEle. E você só vai descobrir isso estando ligado na videira verdadeira e buscando em oração, em jejum, lendo a sua palavra. O seu coração, ele vai queimar uma hora ou outra para aquilo que realmente você foi chamado e chamado para fazer. Mas comece a observar nesse aspecto. Eu gosto de teatro? Não, mas eu gostaria de estar lá no lugar? Não, então eu já elimino aí algo que não é. Mas o Senhor, ele pode acrescentar, você pode vir a desenvolver outros dons e outros talentos? Claro que pode. Eu era super tímida, e eu falo, eu continuo sendo tímida, eu morro de medo de estar de frente a um público e ali, e tá falando, numa igreja, no ministério, estar no altar, porque grande é a responsabilidade. Não é eu chegar lá e querer ficar enchendo linguiça, não, muito pelo contrário, há uma grande responsabilidade. Só que toda vez que eu via, no início da minha conversão, eu olhava para os pregadores e eu falava assim, um dia eu quero estar lá. Um dia eu também quero pregar e eu quero pregar desse jeito. Só que cada um Deus usa de uma maneira, de uma forma, e tá tudo bem. E Deus me usa de uma outra forma que talvez as pessoas não agradem, mas como eu sempre falo, nós não estamos aqui para agradar a ninguém. Nós estamos aqui para agradar somente ao Senhor. E tudo bem, o apóstolo, ele é chamado para fora, a eclésia, ele vai trazer as informações do mundo para dentro da igreja, para passar e para dizer à igreja como é que o mundo está, como que nós devemos nos preparar para a volta de Cristo. Óbvio, e eu sei que muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Jejum, oração e Bíblia. É assim que nós vamos nos preparar para a volta do Senhor. Mas isso não te impede de conhecer, de saber as coisas, saber dos acontecimentos, aquilo que está acontecendo no mundo e olhar para o relógio de Israel e saber o que está acontecendo. Porque todos os olhares, todas as nações olham para Israel. Ali é promessa, ali é herança do Senhor. Então, eu dei pequenos exemplos que isso também possa ter te ajudado. Talvez o Senhor te chamou para ser um advogado, para ser um médico, uma médica. Enfim, eu não sei. Eu tô falando aqui profissões que me veio à cabeça. Eu não sei, sabe? Eu não sei para aquilo que o Senhor te chamou. Uma secretária, eu não sei. Talvez o Senhor tenha te chamado realmente para que você seja um bom empresário,
que vai ofertar, que você vai ofertar na vida de missionários, você vai investir na obra e também tá tudo bem. Eu conheço, eu tenho várias amigas do qual Deus não chamou para o altar, chamou elas realmente, não vou dizer para o mundo secular, mas para o trabalho, para poder abençoar outras pessoas que estão no campo missionário. E tá tudo bem, elas estão exercendo o seu papel, o seu propósito e o seu chamado, aonde o Senhor as quer. E tá tudo bem. O erro, ele está e se encontra quando você deixa de viver aquilo que o Senhor te chamou para viver. É quando você tem preguiça de descobrir o seu propósito. Porque, a despeito de tudo, o chamado e o propósito vai requerer muitas coisas de você. São muitas renúncias. Nem sempre você vai poder fazer aquilo que você quer. Mas saiba de uma coisa, que quando você vive aquilo que Deus tem para sua vida, o propósito, Deus ele concede o desejo do seu coração. E nos pequenos detalhes, Deus ele concede. E ele termina assim: nosso propósito não é apenas conhecer a Cristo, mas também fazê-lo conhecido. Tem um livro que eu já citei aqui para vocês, eu já falei e vou repetir novamente. O vinho novo é melhor. O vinho novo é melhor, alguma coisa assim. É o nome do livro. O vinho novo é melhor. Leiam esse livro é maravilhoso. Esse homem, ele passa por um processo de libertação, do qual ele bebia demais, era um vício dele, e ele não somente deixa o vício, deixa trabalho, ele deixa tudo, e ele é acompanhado com a sua família para viver a obra do Senhor, para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele. E a única preocupação dele era tornar simplesmente isso, era tornar o nome de Cristo conhecido. Era realmente isso, era tornar o nome de Cristo conhecido. Ele não estava preocupado com aplausos, com fama, nada. A única coisa que ele queria é que as pessoas conhecessem a Cristo. Por meio da vida dele, do testemunho, daquilo que ele falava, ele só queria tornar o nome de Cristo conhecido. E aí eu te faço uma pergunta. Você, por mais que você ainda não saiba o seu propósito, você tem esse anseio de tornar o nome de Cristo conhecido? Aonde você está, aonde o Senhor ele te inseriu? Você tem esse desejo de tornar o nome de Cristo conhecido? Então você já deu aí um bom passo, porque você tem esse desejo. Agora você só precisa conhecer e saber qual realmente é o seu propósito para aquilo que Deus te chamou. Amém? Eu fico por aqui, se assim o Senhor me permitir, semana que vem nós estaremos aqui juntinhos para mais uma semana no nosso momento devocional. E não deixe de compartilhar, e se inscrever e ativar aí o sininho toda segunda e toda quarta, até encerrarmos esse devocional toda segunda e toda quarta-feira às 19 horas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, como eu falei, semana que vem nós estaremos aqui juntinhos. Obviamente, o Senhor não voltar, nós estaremos muito melhor lá com ele. Mas enquanto ele nos permitir, nós vamos continuar aqui fazendo a obra para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Fiquem na paz do Senhor.